Ok, vamos então à continuação dessa segunda parte aqui, né? Tempo e clima. Primeiro, nós temos que saber a diferença entre a palavra tempo e a palavra clima. Então vamos lá. Tempo é como o ar está em um determinado lugar e momento. Ele pode ser quente, frio, úmido, chuvoso ou seco. Vamos supor, quando a gente às vezes sai de manhã, tá aquele calor, né? Um dia abafado. Aí de repente, né? Mais para a hora do almoço, começa a cair uma chuva, chove bastante, aí volta o sol novamente, mas no finzinho da tarde começa aquele friozinho que a gente precisa usar uma blusa até, né? Não muito quente, mas uma blusinha leve, que não dá para sair sem ser com uma blusinha de manga comprida. Então, isso que é o tempo, essa variação que ocorre durante o dia. Às vezes você sai de casa, por exemplo, para ir para a escola, o tempo tá bom, volta, o tempo continua bom, né? E às vezes a gente vai para a escola, o tempo tá ótimo, e quando a gente volta tá chovendo, né? Esfriou demais. Então, esta variação do tempo durante este dia, né? Ela é chamada de tempo mesmo, né? Em geografia, tá bom? O que é o clima? O clima é a característica disso que a gente viu do tempo durante muitos anos em seguida. Então, para eu dizer que o clima para eu classificar o clima como um clima quente, um clima frio, eu tenho que fazer esse estudo do tempo durante vários anos, diariamente, marcar todos os dados para depois de alguns anos concluir que realmente aquele lugar é um lugar que prevalece um clima frio, é um lugar que pode ser chamado de subtropical, e aí vai ter a classificação que os meteorologistas dão para aquelas características do tempo naquele período grande, tá bom? Então você percebeu que o tempo, quando nós estamos na matéria de história, ele significa anos, séculos. E quando nós estamos em geografia, o tempo significa as condições climáticas, o que está acontecendo naquele período que a gente está ali, né? Naquele dia. Então este é a diferença entre o tempo da história e o tempo da geografia. Em alguns locais, essas alterações do tempo, elas podem acontecer em um mesmo dia, como eu acabei de falar agora para vocês. Tempo bom, depois chove, depois esfria. Por causa da mudança da temperatura, né? A mudança da temperatura que determina calor, quente, frio, a umidade do ar. As massas de ar que de repente passam também por um lugar também influenciam, né, nessa temperatura, né? Então, essa temperatura ela pode variar de acordo com o lugar, né? O horário, a época do ano. E vamos ver aqui nesse mapa um dia só, né? Isso daqui está mostrando um dia do tempo no nosso país, né? Aqui é o Brasil e aqui é a América do Sul. Então nós vamos dispensar a América do Sul, vamos só pensar aqui no Brasil. Então aqui no Brasil, no mesmo dia, olha, na região norte, vai chover muito, o sol vai aparecer entre nuvens. Um pouquinho mais para cá na região norte ainda, continua nuvens escondendo o sol, de vez em quando ele aparece, a chuva, só que tem raios. É uma chuva com tempestade. Tá vendo a diferença? Aqui, né, na região mais central, nordeste e centro-oeste, tem uma área onde vai ter sol, que vai de vez em quando ser escondido pelas nuvens, então o dia é meio nublado, então às vezes o sol aparece, às vezes ele fica escondido. Aqui um pouquinho mais para baixo, na região nordeste, na região centro-oeste mesmo, vai ter um sol sem nuvens, né? Essa outra região aqui do Brasil, né, mais pro litoral, é o sol com nuvens e chuva. Essa aqui é o sol com nuvens sem chuva. E aqui, olha, uma região também onde vai aparecer sol, nuvens e mais para o sul aqui bastante chuva. Então,
Isso daqui é um único dia. Como o Brasil é um país muito grande, acontecem essas diferenças, né? Se no mesmo local a gente vê a diferença, imagina num país desse tamanho, né? Então, o que vai acontecer? Essas mudanças, né? Para que eles saibam tudo isso que está acontecendo, os meteorologistas, que são os técnicos que estudam o tempo, eles vão contar com a ajuda de alguns aparelhos. E nós vamos ver esses aparelhos, né? Por exemplo, para medir a quantidade de chuva, eles usam um aparelho chamado pluviômetro, né? Por isso eles sabem se vai chover muito, se choveu muito, se choveu pouco, se choveu 110 milímetros, que a gente fica imaginando como é que eles sabem, né? Por causa desse aparelhinho aqui que tem essas medidas aqui. O anemômetro é esse outro aparelho que vai medir a velocidade do tempo, do vento. Então, o vento, às vezes, ele está a 30 km por hora. Olha, o vento de hoje foi 110 km por hora. Por quê? Porque este aparelhinho aqui registrou a velocidade do vento. Nós temos o barômetro, ele mede a pressão atmosférica. Esse aparelhinho aqui até lembra um pouco uma bússola, né? Mas é o barômetro. E nós temos o termômetro, que mede a temperatura, né? Se está 30 graus, 35, se está 15, 10, é medido pelo termômetro. Então, com essas informações que esses aparelhos fornecem, né? Os meteorologistas, eles conseguem classificar o clima de uma região, porque eles ficam ali, né, durante vários anos medindo as mesmas coisas, e aí eles veem que tem períodos que chove mais, tem período que chove menos, vai ter período que faz calor, vai ter período que vai fazer mais frio, e aí eles determinam o clima de uma região, tá bom? O clima, ele também vai influenciar no tipo de construções, nas roupas, no tipo de agricultura, porque tem plantas que podem ser plantadas em locais onde é bem quente e tem outras que não podem, só podem ser plantadas em lugares que está mais frio. Então, a agricultura, ela também é determinada pelo clima. As construções de casa. Em local onde neva, eles só podem ter esse tipo de telhado, que é esse telhado em forma de triângulo. Por quê? Porque a neve cai e já vai logo para o chão, ela não fica parada no telhado. Porque a neve, ela pesa. E se não for um telhado que a neve caia na mesma hora que ela chega aqui no telhado, ela ficaria aqui represada, se for aquele outro telhado, forma de telhado, e ela é pesada. Então, com excesso de neve, podia quebrar todo o telhado. Então, por isso que em lugares que tem muita neve, eles fazem esse telhado em forma de triângulo, tá? Em lugares onde tem muito calor, as roupas, tá vendo? São roupas mais fresquinhas, né? Se fosse um lugar mais frio, então, neste local, nesta imagem, as pessoas não poderiam estar andando aqui vestidas assim, né? Então, claro que o clima determina o tipo também de roupas que a gente vai usar, tá bom? E aqui o Brasil, ele é considerado um país tropical, né? Mas de clima tropical, porque o clima tropical é aquele clima que tem temperaturas mais altas, mais elevadas. Mas por ser um país muito grande, ele apresenta outros tipos de clima também, né? Então vamos observar aqui os tipos de clima que existem no Brasil, não só aquele clima tropical. A gente tem o clima equatorial, olha, esse aqui, amarelinho, que é mais perto da linha do Equador, né, que é a linha que corta aqui o Brasil. Clima equatorial. Nós temos o clima tropical, que é esse daqui, né, mais em rosinha, clima tropical. Nós temos o clima semiárido, que é essa região aqui, ó, no Nordeste, no interior do Nordeste, é semiárido. Clima tropical de altitude, que é esse aqui, né? A nossa cidade, né, e uma parte do nosso estado, ele tem um clima tropical de altitude. Nós temos um clima tropical atlântico, né? Porque fica influenciado pelos ventos que vêm aqui do Oceano Atlântico. E o clima subtropical, né? Que é um clima mais frio, que é aquilo que acontece no sul
do nosso país, tá bom? Então, esses são os climas apresentados no Brasil. As estações do ano. Vocês se lembram dos movimentos da Terra, né? Temos rotação, que é o movimento que a Terra faz em volta do eixo imaginário dela, que dura 24 horas e dá origem ao dia e à noite. E nós temos um movimento de translação, que é um movimento que a Terra faz em volta do Sol, né? Ao mesmo tempo que ela dá volta em torno do eixo dela, ela também vai dando voltas em torno do Sol. E essa volta vai levar 365 dias e 6 horas. Este movimento de translação é que dá origem às 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno, ok? Então, nós vamos ver aqui essas estações. As estações no Brasil, primavera, ela vai começar no dia 23 de setembro e vai até o dia 20 de dezembro. E é a estação das flores, apresenta a temperatura média, ou seja, não faz nem frio nem muito calor. O verão, no Brasil, ele começa dia 21 de dezembro e vai até 20 de março. É a época do ano que faz mais calor, podendo ocorrer chuvas abundantes em algumas regiões e secas intensas em outras, né? Depende da região, o verão vai ter essas características, ok? O outono, que vai começar dia 21 de março e vai até dia 20 de junho. Nessa época, é uma variedade muito grande de frutas no nosso país. E também é caracterizado pela queda das folhas, a renovação das folhas nas árvores, né? E é onde apresenta um clima bem agradável, porque não é muito quente nem muito frio. E, por último, aqui no Brasil, o inverno, que vai começar dia 21 de junho e vai até 22 de setembro. Durante esse período, as temperaturas são mais baixas. Em alguns lugares no Brasil, como em Santa Catarina, essa foto aqui é um local em Santa Catarina, uma cidade, e em outras regiões do Rio Grande do Sul, acabam nevando, né? Porque é um lugar do Brasil, como nós vimos lá, o sul do Brasil, ele é mais frio, ele tem uma temperatura subtropical. Qualquer dúvida, entrem em contato, façam as atividades, um bom trabalho e até a próxima.